sobre a Bíblia como palavra de Deus. Quando falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus, precisamos compreender inicialmente que Deus ele se revela ao ser humano, à humanidade, nas suas mais diversas formas. Através dos escritos da Bíblia, nós podemos identificar pelo menos 3 formas pelas quais Deus tem se revelado ao ser humano, Deus tem se revelado à humanidade e feito com que o seu poder, a sua divindade, fosse conhecida da raça humana de formas diferentes. A primeira revelação de Deus que nós vamos destacar é a revelação demonstrada através da natureza. A natureza, toda a criação de Deus revela a sua existência e o seu poder, a sua glória, e o homem pode compreender, ver e entender isso a partir da análise da natureza, a partir da análise da criação, sem mesmo haver nenhuma fala, sem mesmo haver nenhum pronunciamento. Salmo 19, verso 1, 2 e 3 fala sobre isso, que os céus manifestam a glória de Deus e mostram o resplendor da sua existência. Sem fala, sem nenhuma palavra, diz o verso 3. E é isso que nós chamamos de revelação de Deus através da natureza. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos, no capítulo 1. E no versículo de número 20, Paulo diz que tanto o seu poder quanto a sua divindade pode ser visto e contemplado através da natureza. Então essa é a revelação de Deus através da criação, sem necessariamente haver nenhuma palavra. A outra revelação de Deus que nós vamos destacar é através da consciência humana. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que Deus colocou no ser humano, no seu coração, nos seus pensamentos e na sua consciência o conhecer uma parte dessa revelação. E o ser humano, através da sua consciência, ele consegue detectar a palavra, a mensagem de Deus, quer os acusando, quer os defendendo diante dos seus atos, diante das suas práticas de vida. Essa é a segunda revelação de Deus que vamos colocar em destaque, a revelação de Deus através da consciência. E a terceira revelação é a revelação de Deus através da sua palavra. Disse Jesus em João capítulo 5 e o versículo 39, que as escrituras deveriam ser examinadas, pois são elas que dele testificam. Ou seja, são as escrituras que contêm a revelação da sua pessoa, da sua divindade, do seu poder e assim sucessivamente. São essas 3 revelações iniciais que iremos apresentar aos nossos alunos. A revelação através da natureza, a revelação através da consciência e a revelação através da sua palavra. Sendo que a revelação através da palavra, ela é colocada em destaque, porque ela ganhou um destaque, uma superioridade às demais revelações, devido à sua nitidez, clareza, porque através da revelação da palavra de Deus, o homem consegue conhecer e distinguir muitas coisas e muitos propósitos de Deus de forma clara, nítida e até mesmo racional. Por isso, a palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem revelado ao ser humano, ganha um destaque. O Salmo 138, o verso 2, vai dizer que Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o teu nome. Então, a palavra de Deus, ela ganhou esse destaque, ela ganhou essa altura acima de qualquer outra revelação. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da consciência, poderíamos dizer também que Deus se revela através de sonhos, visões, como já aconteceu muito no passado, onde Deus trouxe o conhecimento da sua vontade através de sonhos, visões, por meio dos seus profetas. Porém, a palavra de Deus revelada se tornou a revelação mais alta e mais forte, mais poderosa e mais engrandecida de todas as demais revelações. Por isso, a palavra de Deus ela tem um destaque como a suprema revelação de Deus à raça humana. Falando sobre a revelação da palavra de Deus, nós temos na própria Bíblia textos, passagens em que a necessidade de se buscar essa revelação, a necessidade de se examinar a revelação escrita de Deus através desta palavra que ficou escrita para nós, ela é autenticada. Então, além da Bíblia ser a revelação suprema de Deus, nós temos o próprio Deus falando a importância e a necessidade de se examinar, de se buscar e de se conhecer essa revelação. Temos, por exemplo, Josué capítulo 1 e o versículo 8, que Deus diz para Josué para que no livro da lei, ou seja, na palavra revelada, fosse meditado de dia e de noite. Temos também Oséias capítulo 4 e o versículo 6,
em que o profeta diz que o povo é destruído por falta do conhecimento desta palavra que é revelada, que é a Bíblia Sagrada para nós hoje. Temos também Mateus capítulo 22 e o versículo 29, Jesus diz que os homens dos seus dias erravam, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja a importância que é dada ao conhecer as Escrituras. E ainda João 5,39, ressaltando aqui, Jesus fala sobre examinar as Escrituras, porque nela contém, ou é através dela que consegue conhecer e se apossar da vida eterna, e é as Escrituras que testificam da pessoa, do ministério e da obra de Cristo. Ainda em Romanos capítulo 15, o versículo 4, Paulo vai dizer que tudo que ficou escrito para a nossa consolação, para que tivéssemos esperança. Segunda carta de Paulo também a Timóteo, capítulo 3, o verso 16, diz que a palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para exortar. Então, temos aí várias citações que mostram a superioridade da mensagem revelada de Deus a qualquer outra revelação. Isso não desfaz das demais revelações de Deus. Na falta do conhecimento da revelação da palavra, vale-se da revelação da criação de Deus e vale-se também da revelação da consciência. Mas nunca podemos esquecer que a revelação de Deus através da sua palavra é a maior e a suprema revelação e é a que tem mais clareza e que se pode distinguir de forma minuciosa os desejos, os desígnios e as intenções de Deus. E assim, encerramos esse primeiro tópico.